O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Espírito estende os corações de paz, nossas almas preparadas
nossas almas para o que Deus nos quer falar, para o que Deus nos quer falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Invocamos a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele dá vida. Conforme nós professamos no credo, é Senhor e dá a vida. A palavra de Deus proclamada não pode ser resumida a uma frase, a um parágrafo, a um texto. A palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus é a palavra viva de Deus, queridos irmãos. Por isso invocamos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, segundo disse nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos conduz à verdade. E Jesus é a verdade. O tema da nossa meditação não é discurso, é oração, é a mãe de Jesus estava lá. Ouvimos no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. A mãe de Jesus estava lá. E eu começo com os versos dedicados à mãe de Jesus. Ó Virgem, a quem veneramos com piedade enternecida e a quem alegre chamamos Aparecida, quem poderia narrar o teu amor sempre novo e as graças que concedestes ao nosso povo? O Evangelho de Marcos, na sua introdução, faz uma profissão de fé. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1, 1. Então, o Evangelho é Jesus Cristo. Contudo, a presença de Maria nas Escrituras é assinalada, marcada pela sua relação com a vida do Filho de Deus. É diferente dos apóstolos. Os apóstolos tinham uma relação com Jesus, nós temos uma relação com Jesus, mas Maria teve uma relação singular com o Filho de Deus. Dela nasceu Jesus Cristo. Há 2025 anos celebraremos o jubileu neste Natal próximo. Na proclamação do Evangelho, escutamos que o Senhor Jesus entra na narração como o líder de um grupo de discípulos e logo em seguida o que estava estagnado entra em movimento. Ele principia as suas atividades pastorais ou a sua vida pública, não participa nas antigas núpcias, mas ele estabelece uma nova aliança, um novo pacto. Ouvimos as sequências dos fatos relacionados com o convite feito para Jesus participar das bodas em Caná da Galileia. Início dos sinais, nos diz o Evangelho, a água transformada em vinho, que leva o evangelista à seguinte síntese querigmática ou anunciadora. Jesus manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. A glória de Jesus, a sua beleza é a glória da divindade. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é um
líder qualquer, não é um sonho, não é um fantasma. Ele nasceu e se fez carne. Está em João, capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A mãe de Jesus, segundo o Evangelho, contribui significativamente para aquele início dos sinais, segundo atesta o Evangelho. Ora, vindo a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem mais vinho. E Jesus: o que me importa isso a mim e a ti, ó mulher? Ainda não chegou a minha hora. Isto é, que hora é essa a qual Jesus se refere? O momento em que o Filho de Deus levará a cabo a sua obra e há de ser glorificado. É a sua cruz, quando Jesus derramará o seu sangue. E na última ceia, ele tomou o cálice com o vinho e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Embora a resposta de Jesus tenha aparências, atenção, tenha aparências de uma recusa ao pedido da mãe, mas o real significado é que apenas a vontade de Deus prevalece sobre o agir do Filho de Deus e do Filho de Maria. Jesus não está repudiando a sua mãe. Está dizendo que tudo acontecerá de acordo com a vontade do Pai. Contudo, humildemente, Maria diz aos serventes, e ela nos diz hoje, neste dia tão feliz, dia tão lindo: fazei-lhe aquilo que ele vos disser. Não é lindo isso? Fazei-lhe tudo o que ele vos disser. É a palavra de Cristo que conta, meus queridos irmãos. E Jesus ordena aos servos que encham as talhas de pedra e de água. E a água transforma-se em vinho. Ele substitui as águas rituais de purificação, isto é, o Antigo Testamento, com a plenitude do vinho messiânico, símbolo do seu sangue, que será derramado em profusão para a remissão dos nossos pecados. Sangue derramado por vós para a remissão dos pecados. A missa é a memória desse sublime momento em que Jesus diz que o sangue, o vinho, é o sangue derramado por mim e por todos nós. A última ceia antecipa aquilo que acontecerá na Sexta-feira Santa. No Evangelho da Paixão, encontra-se o pleno sentido desse milagre. João capítulo 2 encontra a sua real concreção, a sua real concretude, a sua realidade no Calvário. Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Marcos 14, 24. Ele estabelece a nova aliança. Não uma aliança qualquer, não uma aliança de ideias, mas uma aliança gravada nos nossos corações, como está escrito em Ezequiel 36. Derramarei dar-vos-ei um coração novo, porém em vós, em vosso íntimo, um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É dentro do nosso coração que Jesus marca a nova aliança. A nossa aliança não é a aliança da boca para fora, é uma aliança que parte do coração. São Paulo diz: a boca professa, o coração acredita. Nesse episódio evangélico, manifesta-se uma perspectiva nova da maternidade de Maria, que consiste na dimensão do reino de Deus, na irradiação salvífica da paternidade divina. Entende-se, portanto, a maternidade de Maria, neste momento, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, que a solicitude de Maria pelos homens
é exercitada na vasta gama das suas carências e necessidades, mas, sobretudo, no âmbito do poder redentor do seu Filho. Então, queridos irmãos, a Virgem Maria, ela apresentou ao Filho não somente uma necessidade humana, mas, sobretudo, a necessidade espiritual. Eles não têm mais vinho, eles não têm mais a alegria da salvação. É Jesus que nos dá essa alegria. Jesus, a alegria dos homens. Ela, portanto, Maria, portanto, torna-se porta-voz do próprio Filho e indica em que consiste a sua maternidade. A maternidade de Maria consiste em nos exortar: fazei aquilo que ele vos disser. Ela acredita em Jesus e contribui para suscitar a fé dos discípulos e dos ouvintes dessa sacrossanta página do Evangelho, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, na sua excepcional síntese sobre o Evangelho da liturgia de hoje, assim se expressa: vede os mistérios que encerram-se nestes milagres de nosso Senhor. Convinha que se cumprisse em Jesus Cristo o que dele havia sido predito. Transformou a água em vinho quando lhes abriu a inteligência e lhes explicou as Escrituras. É um grande milagre compreender a palavra de Jesus. É um grande milagre aceitar Jesus no coração. É um grande milagre receber o batismo. É um grande milagre celebrar o domingo com a divina Eucaristia. É um grande milagre tributar à Santíssima Trindade o culto de latria. Assim, de continuação Santo Agostinho, infunde sabor no que outrora era insípido. Sem Jesus Cristo, a nossa vida não tem graça, queridos irmãos. É uma vida sem graça. É uma vida que não vale a pena ser vivida. E a bebida inócua torna-se inebriante. Em síntese, é um só o nosso mediador, segundo as palavras do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 2, 5 a 6. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A função maternal de Maria para com os homens, de nenhum modo, obscurece a única mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, é dessa mediação que tira a eficácia da ação de Maria. Na verdade, todo o fluxo salutar da bem-aventurada Virgem Maria em favor dos homens deriva da superabundância dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e funda-se na sua única mediação. Queridos irmãos, não nos esqueçamos do que está escrito nas páginas do Evangelho de São João, que no Calvário, a Virgem Maria, estando aos pés da cruz, com o discípulo amado, porque ela não teve outros filhos. A palavra adelphos, irmãos, é uma palavra que é polissêmica, como a palavra manga. Eu digo manga, pode ser fruta, pode ser manga de camisa, manga da batina, manga do candeeiro. A mesma coisa nas línguas antigas, a palavra, como hoje, a palavra ela é polissêmica. E pela lei, uma viúva não deveria, se não tivesse um filho para cuidar dela, um parente mais próximo. E lá estava, aos pés da cruz, o apóstolo São João. E o Senhor Jesus Cristo ensanguentado. Imagine que tormento, coroa de espinhos. Malmente ele poderia enxergar, lá do alto, ele conseguiu, no meio da multidão, identificar, perceber a presença da mãe. E ali houve um momento de comunhão, coração a coração, olhos nos olhos. E ele, com a voz frágil, balbuciando, disse-lhe: mulher, eis aí o teu filho. É o apóstolo São João, que estava representando toda a humanidade, e disse a João: eis aí a tua mãe. No Evangelho conclui esta cena dolorosa, trágica, dizendo: e o discípulo
a levou consigo para casa. Levemos, portanto, Maria para a nossa casa, queridos irmãos. Em nada ela diminui a única mediação que salva, que redime, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, ao contrário, ela favorece que os corações creiam e amem cada vez mais o Filho de Deus. Peçamos hoje a Virgem Maria, sob o título Maria Única, uma Maria, com tantos títulos. Aqui, Nossa Senhora Aparecida, que assim como ela impetrou ao seu filho em favor daquela família que faltava vinho, que ela peça ao seu filho para que não falte o vinho da verdade, do Evangelho, do bom senso, da justiça ao povo brasileiro. Que a Virgem Maria interceda por todos nós. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,